Mas a gente estava conversando antes, no início do podcast, uma coisa que eu acho muito legal na oncologia é que todos os fisioterapeutas que vão para a oncologia são profissionais apaixonados pela oncologia. Então, não que os outros não sejam, não é isso, mas a oncologia a gente se dá muito bem. Eu posso não gostar de uma pessoa, não gostar de outra pessoa, mas a gente está lá como fisioterapeuta na área de oncologia, então tem uma ajuda, sim, né? A gente tem, todo mundo quer crescer junto, sem menosprezar ninguém, sem pisar em ninguém, então é uma especialidade muito unida, bastante unida, com algumas exceções, claro, mas todo mundo trabalha muito em prol da oncologia, e eu acho que isso nos ajuda a fortalecer demais. Eu tive o prazer de palestrar na sala do COBRAF, numa mesa redonda específica da especialidade de oncologia, e me foi proposto falar de ventilação mecânica não invasiva no pós-operatório de cirurgia abdominal. Cara, que ambiente amistoso, assim. Que ambiente agradável. A gente é da terapia intensiva, a gente sabe que a gente se ama, mas dá uns arranca-rabo, né? Não vai falar que não tem. É um ambiente gostoso, mas é uma treta, assim, é diferente. Agora, o ambiente da onco, o ambiente da especialidade de fisioterapia oncológica, é um ambiente onde os profissionais, eles... Eu falo pela pouca experiência que eu tive nesses eventos científicos, é um ambiente onde os profissionais estão ali, todos estão entendendo que estão juntos para somar, para multiplicar e deixam de lado esse lance, vou falar igual a Lumena agora, esse lance egóico, né? Lumena, aleluia. Deixa de lado um pouco disso, essas confusões assim que a gente está habituado a ver em alguns eventos científicos, de repente, menos. Hoje acho que as coisas estão mais tranquilas. Só que, nossa, eu me senti muito acolhido, foi muito gostoso. Foi uma mesa redonda muito, muito agradável. E é engraçado porque cada vez que vem, por exemplo, um acadêmico ou algum profissional fala assim, eu pensei em trabalhar na área da oncologia, a gente está precisando de você, vem trabalhar, a gente ajuda. Então, assim, tem uma coisa muito de colaborar mesmo com a construção da especialidade. Eu que estava listando a Amanda já. Já conquistei, já está na onco. Não, Amanda, se pá, já está associada na BFO já. Já vai pro congresso no Gramado ano que vem, em abril. A Amanda mandou, vou lá no TJCC amanhã, viu? Eu falei, quê? Mas agora? Aconteceu ontem agora. Já foi cooptada. Já. Mas a oncologia tem isso. E é muito gostoso trabalhar na oncologia. E também os pacientes, né? Os pacientes têm demandas bem específicas, mas a gente aprende muito com a história de vida de todos eles. Então, eu acho que a oncologia realmente é um mundo de apaixonados. E aí fica fácil, né? A construção da especialidade sem cima de paixão, né? Facilita muito. Muito. E é uma área muito... digamos assim, que é fácil o fisioterapeuta entender o papel dele, digamos assim, né? No hospital que eu trabalhava, aqui no Hospital do Servidor, é um hospital muito grande, tem mais de 1.000 leitos, passam mais de 10 mil pacientes por dia. A nossa UTI, a gente tem uma UTI geral e tem uma UTI pós-cirúrgica. A maioria dos pacientes pós-cirúrgicos são pacientes de algum tipo de câncer, né? Então, assim, quando eu estava na UTI, atendia muitos pós-operatórios. E depois, quando eu saí da UTI, eu fui para enfermaria de cirurgia geral. Então, lá é muito câncer gastrointestinal, alguma coisa relacionada assim, esôfago. Então, era basicamente 80% dos meus pacientes eram isso. Os outros eram uma obstrução intestinal, que às vezes era por conta de alguma coisa oncológica também. Então, era muito, muito, muito isso. Então, acho que fica bem evidente pra gente, assim, você olha o paciente, você já começa a observar as características físicas dele, aí você começa a pedir pra ele fazer as coisas e fala assim, esse cara aqui não tem uma força legal, a funcionalidade tá ruim. Então, acho que é bem fácil da gente conseguir entender o papel da fisioterapia, né? Acho que isso aproxima muito, né, também, né? E tem uma vantagem a oncologia, porque assim, se você gosta de CTI, por exemplo, você tem paciente oncológico. Se você gosta de neurologia, ortopedia, dermato, qualquer área que você atue dentro da fisioterapia, você tem, né, questões oncológicas envolvidas. Então, assim, a fisioterapia aquática, qualquer especialidade, né? Então, acho que por isso que a oncologia acaba, assim, qualquer um, de qualquer especialidade, né, acaba vendo na oncologia uma perspectiva, uma possibilidade de atuar, né, mais especificamente com esses pacientes dentro da sua atual especialidade. Então, a oncologia é totalmente transversal, né? E, por exemplo, uma questão que a gente está discutindo muito hoje é que a gente tem que tirar a oncologia da alta complexidade dos hospitais e aproximar a oncologia da atenção básica, né? Porque muita coisa que a gente faz poderia ser feita na atenção básica também e hoje está concentrada na alta complexidade. Então, a oncologia, assim, o que você quer fazer de qualquer área, você vai ter pacientes oncológicos. E a gente costuma também falar muito
no período de reabilitação só desses pacientes, né? Depois do cuidado operatório, depois do cuidado clínico, depois da quimioterapia. Mas durante todo esse processo é muito importante. Por exemplo, hoje durante a quimio a gente sabe que tem vários benefícios da pessoa se permanecer ativa, até o exercício intraquímio vai ajudar esse cara. E uma área que eu gosto muito, que é a pré-habilitação, porque hoje eu dou muito aula em congresso de nutrição, nutrologia, então a gente fala muito disso, da pré-habilitação, e a gente infelizmente explora muito pouco, os hospitais têm pouco interesse de criar esse tipo de cultura de pré-habilitação. A gente chegava lá no hospital, às vezes a gente tinha que internar pacientes por 10, 15 dias para fazer uma pré-habilitação nutricional, física, para ele ter condição cirúrgica, porque senão o risco era maior levar para a cirurgia do que o benefício. Então, às vezes, tinha que internar porque não dava para fazer isso ambulatorialmente. Né? E é uma pena, né? Inclusive, já aproveitar, né? Amanhã no TJCC, a Samantha Rizzi, que é aqui da Unifesp, né? Que é uma pesquisadora maravilhosa, uma grande amiga, ela vai falar sobre pré-habilitação. Samantha, obrigado pelo convite no Cobraf. Samantha eu conheço porque ela é esposa do Pedro, que trabalhou comigo lá no que é maravilhoso, né? Samantha é um doce. Eu sou suspeita para falar dela. Mas ela fala justamente sobre a pré-habilitação. E a gente tem uma grande dificuldade porque, assim, é muito mais barato a gente fazer pré-habilitação do que reabilitar esses pacientes depois. E a gente já tem vários estudos internacionais, ainda não tem nenhum estudo brasileiro, mas a gente tem vários estudos internacionais que mostram que os pacientes que fazem a pré-habilitação, eles chegam muito melhor para a cirurgia, para o tratamento oncológico, eles respondem muito melhor ao tratamento, tem bem menos efeito colateral, diminui internações clínicas, diminui o tempo de internação cirúrgica e acaba tendo um prognóstico muito melhor. Se a gente fizesse análise de custo-efetividade, é que o fisioterapeuta não trabalha com análise de custo-efetividade, né? Se a gente fizesse análise de custo-efetividade, a gente ia ver que a fisioterapia ela é muito mais efetiva e mais barata do que você tratar qualquer complicação depois. Então, assim, não justifica que a gente não implante a pré-habilitação. Mas a gente tem um monte de dificuldades nisso que não são só financeiras, né? Mas tem a dificuldade de próprio entendimento do fisioterapeuta, porque o fisioterapeuta ele se vê muito como reabilitador, né? Então, vê fisioterapia e reabilitação. E a pré-habilitação não é reabilitação, né? É uma etapa anterior para que a reabilitação não seja necessária. Então, se a gente começar a mudar isso, né, de falar, olha, tem que começar a partir do diagnóstico, com quais objetivos, de forma séria, mostrando o porquê que precisa fazer antes, né, esse impacto tem no prognóstico, e também se a gente falar de uma forma mais tranquila com o paciente, porque também eu vejo do lado do paciente, imagina, eu faço o diagnóstico de câncer hoje, eu falo assim, olha, você tem que fazer atividade física, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, calma aí, cara, eu acabei de receber um diagnóstico, a minha vida parou, eu tenho que organizar a minha vida financeira, organizar a minha vida familiar, organizar minha vida de trabalho. Não vem você agora... Psicológico. Totalmente. Não vem você agora falar que eu preciso mudar todos os meus hábitos de vida para me preparar para um câncer que eu não escolhi ter. Né? Não é esse momento. Então, a gente também tem que ver, entender para cada paciente qual é o melhor momento e o que ele pode, dentro, né, desse diagnóstico, dentro da vida dele, mudar nesse momento. Então, acho que também a gente tem que ter bastante cuidado na hora de propor a pré-habilitação. Né? Ô, Anki, a gente